Vamos orar, feche seus olhos. Queria que você entregasse esse momento para o Senhor, dedicasse esse culto em consagração a Deus, ao Senhor de nossas vidas. Eu agradeço a Ti, Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, por este culto maravilhoso, por esse momento de encontro com o Senhor que o Senhor proporcionou. Eu Te glorifico, Deus, porque o Senhor é um Deus tremendo, um Deus forte, um Deus que fala conosco, que age, que está vivo em nossas vidas. E que Teu Espírito Santo que nos guia a toda a verdade, que fala ao nosso coração, que nos molda, que nos transforma, que tem essa paixão por nossas vidas, por nossas almas que é infinita. Deus, o Teu amor sobre nossas vidas é infinito. E nós reconhecemos a Sua soberania desse amor, esse amor tão grande que o Senhor nos deu, que nos amou, Pai. Eu agradeço a Ti, Senhor. Eu agradeço, Pai, a esta igreja, agradeço as pessoas que aqui vieram, Senhor Jesus. Eu agradeço a Ti, ó Deus, que o Senhor tem usado a minha vida, Pai, para ministrar a Tua palavra. E eu agradeço a Ti, Pai, porque a porta da igreja está aberta. A porta da igreja está aberta para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. És Tu, Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, és Tu, maravilhoso. Pai, fica à vontade entre nós. Venha Teu Espírito Santo derramar, Senhor Deus, sobre nossos corações. Derrama sobre nossos corações mais de Ti. Vem incendiar, impactar os nossos corações. Queremos sair daqui transbordando, Pai, da Tua unção, do Teu amor, transbordando da Tua palavra, da Tua sabedoria, do Teu enchimento, saindo daqui transbordando da Tua graça. Deus, fala neste momento, nos ensina, ao abrir as Escrituras, ao abrir a palavra, ao abrir a Bíblia, é a palavra revelada do Espírito Santo de Deus. Pai, eu não posso, Senhor Deus, com a minha intelectualidade, com a minha teologia. Senhor Deus, não é por força, nem por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. E eu clamo a Ti, ó Espírito Santo, eu clamo a Ti, ó Deus do universo, Deus de toda a terra, Deus que criou o homem, criou a mulher à sua imagem e semelhança. Eu creio em Ti, eu invoco o Teu nome, eu invoco o nome de Jesus Cristo de Nazaré, para fazer presente monotório neste culto, e que a Tua presença, a Tua palavra, o Teu fluir, a minha boca se encha das Tuas palavras de riso, de alegria, de unção sobre os meus lábios, como lábios de fogo, para pregar, para ministrar aquilo que o Senhor derrama do Teu altar sobre nossas vidas, sobre esta igreja. Nós Te agradecemos. Vamos entrar nas palavras, nas Escrituras, na história. E Deus, ao entrar na história, ao mencionar o nome de Jesus, ao mencionar as Escrituras sagradas, Pai, nos transporta a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma, nos transporta para dentro da Tua palavra, para dentro do Teu coração. Ó Deus, que ao mencionar a Escritura, ao ministrar a Tua palavra, Pai, não seja eu, mas sejas Tu ministrando, Senhor Deus, as Escrituras. Nos leva, Pai, para esse lugar de graça que é a palavra de Deus. E por isso, nesse momento, Senhor Deus, eu dedico esse culto a Ti. E faça, Senhor Deus, presente, eu Te peço, em nome de Jesus. Nos ensina em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Pode sentar. Daste canta lá na manaia sorambandasteken. Aleluia. Xanda lavasurianda larabalabarabaxaias. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deus é fiel. Deus, Tu és fiel, maravilhoso. Eu leio rápido, eu passo pelas Escrituras rapidamente, e eu gosto desse mover do Espírito Santo como um rio rápido. Eu gostaria que, se você tivesse um pouco mais de habilidade para abrir as Escrituras e tente acompanhar
a palavra de Deus. Se você não conseguir, fique atento, não fique disperso, porque eu leio rápido, abro a escritura rapidamente, mas se você não conseguir e se perder aí, fique com o teu coração ligado em Deus, com o teu ouvido ligado ao Espírito Santo de Deus, amém? Abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 9, Glória a Deus, eu já sinto a presença de Deus nesse lugar como um fogo, a presença do Espírito Santo de Deus. Eu quero falar das Escrituras, eu peço para abrir a Bíblia e já sinto a presença de Deus, já é um toque, é como as palavras se tornassem vivas aos meus olhos, aos meus lábios. Antes mesmo de eu ler, eu já começo a chorar porque eu sinto essa graça, eu sinto essa unção, eu sinto a presença de Deus. Não é pelo meu falar, mas é a presença de Deus que quando você tem paixão, você tem alma pelo Senhor, Ele faz tocar no teu coração e faz derramar lágrimas nos seus olhos. Isaías capítulo 9, versículo 6. Aleluia. Eu creio fielmente, decididamente em Jesus Cristo de Nazaré. Eu creio nesse nome. No Velho Testamento, Isaías capítulo 9, versículo 6, diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E do aumento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e o seu reino, para firmar e fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos. Porque um menino nos nasceu, e o seu nome é Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías profetizou o nascimento de Jesus Cristo, e disse que seu nome era Maravilhoso, o nome dele era Conselheiro, o nome dele é Deus Forte, o nome dele é Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Quem é esse anunciado de Isaías? No Velho Testamento, no Novo Testamento, em toda a Bíblia fala-se da presença do homem, do Senhor dos Exércitos, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir sobre nós. Ele não negou, ele testificou, Deus revelou para ele que um menino ia lhe nascer, e seu nome seria Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade. Está escrito na Bíblia, essas escrituras, essas palavras, para que quando ele viesse, se cumprisse e não negasse, porque ele veio, abra sua Bíblia. Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de João. Abra sua Bíblia no livro de Lucas. Ele veio. Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 26. Lucas 1, 26 diz assim: e no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando o anjo aonde ela estava, disse: salve, agraciado, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, como profetizou Isaías. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, como profetizou Isaías. E reinará eternamente na casa de Jacó, e seu reino não terá fim, como profetizou Isaías. Agora veio o anjo a Maria e disse: essas palavras se cumprirão. E disse Maria ao anjo no versículo 34: como se fará isto, visto que não conheço homem algum?
E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Aleluia! Ele não negou, ele disse e profetizou Isaías, e veio o anjo no Novo Testamento, no Evangelho de Lucas, e disse para o anjo, disse a Maria: ei Maria, você terá um filho, e não conhecerá homem algum. E como isso acontecerá? Como ficarei grávida? Se não conheço homem algum, você ficará grávida da virtude do alto, da virtude do Espírito Santo, e descerá sobre ti o Espírito Santo, e você ficará grávida pelo sobrenatural de Deus, não pelo natural do homem, mas pelo sobrenatural de Deus. Quando vem o sobrenatural de Deus, ali se rompe, ali acontece, ali é milagre, é o poder de Deus. E ele testificou e falou: há de nascer o Filho do Altíssimo, se chamará Jesus. Não foi Maria, não foi José, não foi homem algum que escolheu esse nome, foi Deus que estabeleceu esse nome, porque esse nome é acima de todo nome, acima de todo principado, como profetizou Isaías. Que nome é esse? É o nome de Jesus de Nazaré. Aleluia! Quem é Jesus de Nazaré? Aleluia! Abra sua Bíblia no livro de João. Glória a Deus! Abra sua Bíblia no Evangelho de João. Glória a Deus, aleluia. Capítulo 1, João 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Aleluia! E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. No versículo 8 diz assim: não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Estamos falando do nome de Jesus. Estamos falando do nome poderoso de Jesus de Nazaré. Você canta lá, Estamos falando que há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Quem falou que há poder no nome de Jesus foi o próprio Deus. Você precisa acreditar que Jesus é quem Ele diz que Ele é. Você precisa acreditar nesse nome. Você precisa crer que Jesus é quem Ele diz que Ele é. E quem Ele diz que Ele é? Que Ele era o Verbo estava com Deus, e o Verbo é a própria Palavra de Deus, e a Palavra de Deus é o próprio Espírito Santo de Deus que veio sobre Maria para se cumprir as Escrituras. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis. Aleluia! Glória a Deus, eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1. Aleluia. Gênesis 1, versículo 26 diz assim. Gênesis 1, versículo 26. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aleluia. Deus está falando que Ele não é único, mas Ele é único, mas Deus está falando que Ele não estava sozinho. Ele está falando: façamos, estava com Ele, Jesus, o Espírito Santo, na Trindade de Deus. Você compreende isso? Ele não disse faça, Ele disse façamos. Ele estava com Ele, Jesus, desde a fundação do mundo, desde a criação do mundo, antes da fundação do mundo. Ele era o Verbo, e o Verbo se fez carne. Ele disse que façamos o homem a sua imagem e semelhança. Você é a imagem e semelhança do Deus Altíssimo, porque Deus colocou em você a sua imagem e semelhança. Ele assoprou em suas narinas, a Bíblia diz, assoprou sobre as suas narinas o Espírito de Deus sobre você, colocou um coração sedento e apaixonado pelo Senhor Jesus.
a ter sede e ter fome da palavra, da presença, da essência do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Havia um tempo que havia trevas sobre a face da terra. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus fez tudo o que era bom e fez o homem e se apaixonou pela humanidade, se apaixonou pela terra. Mas Ele deu liberdade ao meu coração para termos escolhas próprias, para nós decidirmos o que nós queríamos, porque Ele quer que nós nos exaltemos e glorifiquemos e reconhecemos que Ele é o Criador, que Ele é o Senhor de nossas vidas, que Ele tem o controle de todas as coisas. Mas Ele não força ninguém, Ele dá liberdade para você. Com a multiplicação da humanidade, havia no coração do homem, o homem pecou, o homem errou, o homem falhou, o homem desobedeceu a Deus. Com a multiplicação da humanidade, veio sobre o coração do homem as trevas, se abriu as portas para Satanás. Mas Deus tem uma recompensa para você, porque Deus não quer que você haja em trevas. Deus não quer que você haja em trevas, que você viva nas trevas. Abra sua Bíblia no livro de Mateus. Aleluia. Deus não quer que você viva nas trevas. Mateus capítulo 1. Versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebida do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não o queria infamar, tentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque nela está gerada do Espírito Santo, e darás à luz um filho, e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a Virgem conceberá e darás à luz um filho, e chamá-lo pelo seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Deus está conosco desde o princípio da humanidade, desde a criação. Deus não quer que você permaneça nas trevas. Ele te tirou das trevas para a sua maravilhosa luz e deu o nome de Jesus. Dê Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, não viva nas trevas, mas venha para a luz. Nós recebemos a Jesus Cristo de Nazaré pela graça, pela fé, pela virtude, a paixão. Quem é esse homem tão maravilhoso e tão poderoso que veio nos salvar dos nossos pecados, que veio tirar o pecado da humanidade, que morreu pelos nossos pecados, como a Bíblia diz. A Bíblia diz, conforme eu estava falando, que eu não perdi o fio da história, é que havia trevas sobre a humanidade. E havia um certo momento que o pecado da humanidade era tão grande, que Deus viu a abominação do homem e falou: eu vou destruir a terra. Eu não quero mais isso. E houve o dilúvio, você conhece a história. Deus derramou lá 40 dias e 40 noites chuva sobre a terra. E achou um homem que era Noé e disse: construa uma arca, porque eu vou salvar você e a sua família. Deus tem um plano de salvação para mim e para você. Deus tinha um plano de salvação para Noé. Ainda que Deus destruísse a terra, Deus tinha um plano de salvação para a geração de hoje, não só para aquela geração do passado. Ele destruiu toda a terra. Quem destruiu a terra? Deus construiu e Deus destruiu, mas Ele colocou um plano de salvação em nossos corações. Deus sabia que nós iríamos pecar, Deus sabia que a humanidade iria pecar, Deus sabia que a humanidade não ia se arrepender, não ia se converter, mas Ele achou um homem justo, chamado Noé. E ali da geração de Noé, das linhagens de Noé, ainda continuou a humanidade da terra. Com o passar da história, o homem ainda continuou pecando, e Deus disse uma promessa, e a promessa de Deus é fiel, que Ele disse que eu nunca mais destruiria a terra, por causa do pecado do homem. Porque Deus é apaixonado pela sua criação, Deus é apaixonado por você, Ele fez você a sua imagem e semelhança. Ele falou assim: eu não vou destruir aquilo que eu construí. Você é templo do Espírito Santo de Deus, não tem como Deus destruir aquilo que Ele construiu, porque Ele é apaixonado por você. Ele vê em você, Ele vê os olhos apaixonados que você tem.
Ei, você pode olhar com os olhos da carne, você pode ter um coração da carne, mas Deus, Ele é compassivo, misericordioso, Ele é tarde em irar-se, Ele é um Deus de amor, ainda que o homem peque, ainda Ele fala assim, você tem chance, 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 você cai 7 vezes, mas eu vou te levantar pela 8ª vez, eu te dou mais uma chance, e quantas vezes você precisar eu vou te levantar, porque eu não criei você, eu não fiz você nascer para ser rastejado no pó, eu não fiz você para ser pobre, eu não fiz você para ficar lamentando e chorando nos cantos da sua casa, eu fiz você para ser sacerdote e sal dessa terra, foi para isso que Deus me chamou, aleluia. Deus tem um plano de salvação para a minha vida e para a sua vida, e só havia um jeito de não quebrar a promessa de Deus de destruir a humanidade. Só havia um jeito, porque Deus, Ele é fiel e zela pela sua palavra. Então que plano é esse maravilhoso que Deus fez para não quebrar a sua promessa? Deus falou, eu não vou destruir a terra, mas a terra está pior do que era antes. Mas eu prometi, eu vou cumprir. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Quem há de ir resgatar a humanidade? Quem pode pagar os pecados da humanidade? Quem pode derramar o sangue? Porque no Velho Testamento se pegava um cordeiro e sacrificava o cordeiro e arrancava o seu sangue, a expressão do sangue, diante do altar do Senhor, diante do altar do Senhor era espiado o sangue do cordeiro, do animal propriamente dito, para esconder o pecado da humanidade. Deus aceitava isso como oferta. Mas com o passar do tempo isso não era mais agradável a Deus. Chegou um ponto que esse sacrifício de animais já não era cheiro suave, já não era mais incenso às narinas do Senhor, não era mais perfume suave ao Senhor por causa desse pecado. Ele diz, eu não quero mais sacrifício de animais. Que plano é esse maravilhoso que Deus fez? O Senhor dos Exércitos, a Jesus Cristo de Nazaré, a Trindade de Deus, ainda que você não creia, mas eu creio, a Trindade de Deus, o poder e a virtude do Espírito Santo, encheu aquele coração de Deus, e Deus em um certo momento, Ele se levantou do trono, deve ter rasgado as suas vestes, eu não sei, a Bíblia não diz, mas eu falo pelas minhas próprias palavras, e diz, eu preciso dessa humanidade, eu amo eles, e não tem nada no meu coração, nos meus olhos, que tire esse amor que eu tenho por você. Espírito Santo, vai lá. Eu achei uma certa mulher na cidade de Nazaré, eu achei uma certa mulher, vai lá. Meu servo, anjo Gabriel, avise ela antes que ela se assuste e tome um susto, um impacto. Avise ela que vai nascer a virtude e o poder do Espírito Santo, porque eu vou lá pessoalmente, eu vou deixar meu trono de glória, e eu vou lá e eu quero sentir o que eles sentem, eu quero presenciar o que eles estão presenciando, eu quero viver o que eles estão vivendo. Eu vou lá, mas meu nome não será mudado. O meu nome não será mudado. Eu vou lá, mas não me chamarei outro nome a não ser o meu próprio nome, que é Jesus. E meu nome é Deus Forte, Deus Conselheiro, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, o Emanuel, o grande Deus conosco. E esse nome não pode ser negado, esse nome não pode ser mudado. É o nome de Jesus. E assim se cumpriu. Aleluia. Abra sua Bíblia. Glória a Deus. Em João, onde você está, capítulo 1 de João, versículo 29. João 1, versículo 29. Veio João Batista pregando no deserto da Judéia, anunciando e pregando o arrependimento dos pecados à humanidade, e João anunciaria a vinda de Jesus. O profeta João, enviado por Deus, escolhido por Deus,
para testificar e anunciar que eis que viria o Cordeiro de Deus. Versículo 29 diz assim: no dia seguinte, João Batista, pregando no deserto da Judéia, viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! Dá um glória a Deus aí. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você não encontra na história, você não encontra na Bíblia, você não encontra em lugar nenhum, nem em toda a ciência nos dias de hoje, nem em toda a história, nem em qualquer outro lugar, você não vai encontrar outro homem, outra pessoa que tira o pecado do mundo, a não ser o Cordeiro de Deus, que se chama Jesus de Nazaré. Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Lucas. Lucas capítulo 4. Glória a Deus. Aleluia. Jesus, Ele é maravilhoso. Ele veio e começou a anunciar: eu vim resgatar a humanidade. Você precisa acreditar que Jesus é quem Ele diz que Ele é Filho do Deus Altíssimo, que Ele é o que veio tirar o pecado da humanidade, tirar os nossos pecados. Em Lucas capítulo 4, versículo 16, glória a Deus. Lucas 4, versículo 16 diz assim: e chegando Jesus a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga. Ele levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, o mesmo Isaías que anunciou que um menino nos nasceu. E quando abriu o livro, Jesus achou o lugar em que estava escrito. Aleluia. Jesus abriu o livro e disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos, e restauração das vistas aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Aleluia. Encerrando o livro, e tornando a dar ao ministro, assentou-se, e os seus olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhe: hoje se cumpriu essa escritura em os vossos ouvidos. Jesus, Ele veio e não negou quem Ele era. Ele veio e não negou quem Ele era. Ele veio para evangelizar, para resgatar, para curar, para libertar, para salvar o povo da humanidade, para salvar as nossas vidas. E Ele disse: hoje se cumpriu o que está escrito. E todos ficaram maravilhados e olharam para Jesus. Quem é este homem que diz isso? Que autoridade, que poder é esse que veio sobre Ele? E Ele disse: essas coisas se cumpriram. Abra sua Bíblia no livro de João. Glória a Deus. As Escrituras testificam, as Escrituras falam, as Escrituras dizem. No Velho Testamento e no Novo Testamento, ninguém pode negar o nome de Jesus. Existem pessoas que são ateus, pessoas que são de outras religiões, pessoas incrédulas, que dizem: eu não acredito na Bíblia. Não importa o que eles dizem, mas uma coisa ninguém pode negar: é que Jesus Cristo, Ele veio, que Ele existiu, e que Ele é quem Ele diz que Ele é. Aleluia. João capítulo 3, glória a Deus, aleluia. João capítulo 3, versículo 16, vamos acompanhar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus.
E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, Jesus Cristo de Nazaré, pelos nossos pecados, pela nossa humanidade, por esse amor tão grande de resgatar as nossas vidas e nos tirar das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 9. Está difícil aí? Fique firme, Deus é contigo. As Escrituras falam, testificam, você não pode negar tudo que a Bíblia diz. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para tirar o seu povo das trevas. Isaías capítulo 9, versículo 2 diz assim: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. O povo andava em trevas, viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Que luz é essa? É a luz de Jesus. É a luz que veio ao mundo. Ele é a estrela alva da manhã. Ele é a estrela da manhã, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que veio pregar, que veio nos batizar, que veio nos batizar com o Espírito Santo e com fogo, que veio resgatar, que deixou seu trono de glória, que amou a sua humanidade para nossas vidas. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 5. Você precisa acreditar que Jesus Cristo é quem Ele diz que Ele é. Ele é o Salvador da humanidade. Ele veio, pregou, falou: eu vim para os que eram meus e os meus não me aceitaram. Aleluia. Mateus capítulo 5. Aguenta firme aí. Aguenta firme aí. Segura na cadeira. Glória a Deus, porque o Senhor está aqui neste lugar. Mateus capítulo 5 diz assim: Jesus começou a pregar. No versículo 1 diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, assentando-se, aproximaram-se dele seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vós injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. E ele diz: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, como que há de se salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, e se for pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas o velador é dar luz a todos que estão na casa. Assim resplandece a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Eu vou fechar a minha Bíblia. Eu citei várias referências. A minha Bíblia está fechada. Feche a sua Bíblia. Eu citei várias referências, falando que Jesus, desde o profeta que anunciou a vinda de Jesus. Fomos para o Novo Testamento. Os evangelhos testificam desse nome. Os evangelhos falam que Jesus veio, um certo homem, nascido do Espírito Santo, pelo poder de Deus. Posso fechar a Bíblia? Podem te chamar de louco. Podem te chamar de idólatra. Podem te chamar do que quiser.
Quantas pessoas foram perseguidas? Quantas pessoas sofreram por causa do nome de Jesus? Você tem sofrido perseguição por causa do nome de Jesus? Quem são esses crentes loucos e fanáticos que acreditam num homem que se diz Jesus e que ele veio e que fez alguns milagres, que fez algumas curas, algumas maravilhas? Quem são esses evangélicos que creem nesse nome? Que diferença você tem feito? A palavra de Deus diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ei, eu não conheço ninguém, nem na história, nem na ciência, eu não conheço ninguém que veio ao mundo por meu amor. Eu não conheço ninguém que veio, a não ser Jesus, que veio ao mundo e diz assim: eu te amo. Ninguém falou para você, ninguém falou para mim: eu te amo, a não ser Jesus. Ninguém morreu por você, a não ser Jesus. Não foi seu pai que morreu por você, não foi sua mãe, não foi seu trabalho, não foi seu emprego, não foi o que você tem que morreu por você. Ainda os céticos, os ateus, não morreram por você. Não foi Maomé do islamismo que morreu por você. Não foi Buda que morreu por você. Não foi Mahatma Gandhi que morreu por você. Não houve outro homem algum que morreu por você, a não ser Jesus. Eu conheço um único homem, um único nome, que está acima de todo nome. E a Bíblia diz, a história diz, e ninguém pode negar o que está escrito na história, porque é verdade. Eu conheço um homem, ainda que eu não era cristão, ainda que você não era evangélico. Alguém falou de Jesus para você, e não fez talvez diferença nenhuma, ou talvez o Espírito Santo tenha tocado no seu coração, quando falarei, você conhece Jesus, isso não fez nenhuma diferença. Mas quando você sabe da história que nós acabamos de ler, que isso é verdade, vou te contar uma história, uma coisa maravilhosa. Havia um homem apaixonado por você, um homem chamado Jesus de Nazaré, que viveu lá na cidade da Galileia, que nasceu numa manjedoura. Ele não veio como rei, mas ele era rei. Ele não veio como príncipe, mas ele era o príncipe da paz. Ele não veio como conselheiro, mas ele era o conselheiro, porque ele diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aleluia. Ele não era forte, porque a Bíblia diz que ele não era forte, ele fazia muitos jejuns. Ele não era forte, ele não era alto, ele não era gigante. A Bíblia não diz que ele era gigante, mas a Bíblia diz que havia gigantes na face da terra. Mas ele não tinha 3 metros de altura, como enfrentou ali Davi a Golias. Mas esse homem, ele tinha um coração que ninguém tem. Ele tinha um amor, uma paixão pela humanidade que ninguém tem, ninguém encontra. Não existe ninguém que é capaz de multiplicar os pães e os peixes. Ele diz assim: entregue teu coração que você tem, porque eu vou fazer de você pescadores de homens. Quando ele escolheu os discípulos, ele pegou um discípulo: vem cá, vem cá, vem cá. O que você faz? Eu sou pescador de peixe, mas a partir de hoje você será pescador de homens. O que é que você tem que você possa entregar a Jesus? E Jesus disse assim, encontrando: o que é que tens? Nós temos apenas 1 pão e 3 peixinhos, me dá aqui. E fez a multiplicação dos pães e dos peixes, não foi uma vez, mas foi 2 vezes. E todas as vezes que ele via um funeral, todas as vezes que ele encontrava por um funeral que alguém que estava morto, ele era o Senhor da vida. O poder e a autoridade, o trono de Deus, a majestade de Deus era com ele. E não houve um homem na face da terra, nem na história, nem os céticos, nem os ateus, nem a ciência, são contra essa palavra e pode negar essa palavra, que Jesus teve encontro com os defuntos. E o defunto ressuscitou quando teve encontro com a sua viúva e seu filho estava morto. Porque quando Jesus passa na sua vida, aquilo que está morto se torna vida para você. Aquilo que está morto se torna vida para você. Quando você tem um encontro com Jesus, quando você estava nas trevas, você sai das trevas, você sai do túmulo, você sai da tumba, porque Deus tem um encontro de vida com você. Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Como negar a Jesus? Não tem como negar a Jesus. Não tem como negar a Jesus. Não tem como negar esse nome. Não tem como renunciar esse nome. E aí, continuando a história, continuando as escrituras,
Diz que Jesus estava na terra e viveu esses anos, viveu seus 33 anos, viveu seus anos 20, 30, 31, 32, 33, até a sua morte, mas isso não importa. Mas diz que enquanto ele estava na terra, ele andou de cidade em cidade fazendo sinais e maravilhas e prodígios, e onde ele passava havia ressurreição, havia cura, havia libertação de demônios. Até os seus discípulos que andaram com ele falaram: como é que se faz isso? E ele não foi egoísta. Jesus não é egoísta. Ele repartiu o pão, ele repartiu a água. Ele falou assim: vocês querem fazer o que eu faço? Tome, eu sopro sobre vocês o poder do alto, sejam cheios do Espírito Santo, e vocês farão coisas maiores que eu fiz. Jesus, ele era rei e não era egoísta. Ele não foi egoísta, ele repartiu o poder que ele tinha, a autoridade que ele tinha, ele deu a mim, deu a você, e disse que nós faremos coisas maiores que ele fez. Mas ele tinha um chamado maior do que cura, um chamado maior do que milagre, um chamado maior do que ressuscitar mortos, um chamado de Jesus para que ele veio simplesmente para morrer por nossas vidas, ele veio para morrer por nós, ele não só veio para curar, ele não veio só para libertar, ele não veio só para libertar os cativos e oprimidos, a restaurar os contritos de coração, ele não veio só para isso, não adiantava nada ele ficar 50, 100 anos vivendo nessa terra, esse não era o chamado dele. Não precisava ele viver mais 40 anos, fazendo sinais e curas e maravilhas, não precisava disso. Ele tinha um chamado e um propósito para a humanidade, e o propósito e o chamado da humanidade, desde a fundação do mundo, desde a criação do mundo, era para que ele padecesse pelo pecado da humanidade. Era necessário que ele morresse pela humanidade. Ele, como homem que esteve aqui na terra, sentindo as nossas dores, sentindo as nossas paixões, o temor, o medo, a fome, a sede que ele sentiu. Ele teve um encontro com uma mulher samaritana e disse assim: mulher, dá-me desta água para beber. Você tem dado um copo de água para Jesus? Você tem dado um copo de água para Jesus? Porque Jesus está na sua casa, Jesus está na minha casa, e sabia que Jesus intercede por nossas vidas? Será que eu tenho oferecido um copo de água para Jesus? Eu não estou falando de uma oração de copo de água que você coloca na sua casa, que você vê na televisão e fala assim: pegue um copo de água e agora vamos fazer a oração e beba desse copo dessa água. Não é isso. Aliás, eu vou abrir um parênteses aqui sobre isso, que eu repreendo esse copo de água com oração, com toda a autoridade, porque a minha Bíblia diz que quem tiver sede, beba da água da vida. Por que eu repreendo esse copo de água de oração que passa na televisão? Eles querem fazer, amém, que eles façam, mas eu repreendo. Sabe por quê? Porque eu encontro nas Escrituras, quando a mulher samaritana foi pegar o copo para Jesus, porque Jesus tinha sede, e Jesus falou para ela assim: ei, se você voltar a beber desse copo, dessa água, você voltará a ter sede. Então esse copo de água de oração que você vê na televisão, você pode beber, mas você voltará a ter sede. E não foi isso que Jesus me ensinou. Jesus me ensinou que quem quiser beber da água da vida, nunca mais terá sede. Então eu não preciso do copo de água, eu preciso de Jesus. Eu não preciso do copo de água, eu preciso de Jesus, de Jesus, de Jesus. E quando eu bebo de Jesus, da água da vida, porque ele diz que ele é água, fonte de águas vivas, ele diz que rios de águas vivas, rios de águas vivas do trono de Deus fluirão do teu interior, do meu interior jorra águas vivas. Então eu não vou beber o copo de água da televisão, da oração, não, porque eu vou voltar a ter sede. Eu vou beber de Jesus. Sabia que Jesus, todo dia que você come seu pãozinho no café da manhã, que você agradece a Deus, obrigado por esse pão. Você sabia que Jesus está te pedindo um pão? Você tem dado pão para Jesus, eu falei da água, mas eu falo do pão. Você sabia que você tem dado pão para Jesus? Um pedaço de pão para Jesus. Mas todos os dias a gente come pão, não é verdade? Você cansa de comer pão? Eu não me canso, porque desde que eu nasci, desde que eu era criança, aliás, né? Quando é bebê a gente não come pão, mas desde que a gente é criança,
A gente passa toda a nossa vida comendo pão diariamente. Sabe por que o pão diariamente? Porque é o maná que desceu do céu. Jesus disse: eu sou o maná que desceu do céu. Eu sou o pão da vida. E todos os dias que você come pão, você come do pão da vida. Quem come desse pão voltará a ter fome. Mas quando você come do pão que é Jesus Cristo, Ele diz: eu sou o pão da vida, você jamais terá fome. Aleluia! Esse é o pão, por isso que você não se cansa de comer pão todos os dias, porque você come desse pão da vida, que é Jesus Cristo de Nazaré. Mas esse ainda não era o chamado dele, esse ainda não era o propósito dele. Ele só veio para testificar e colocar você no lugar do alto, não do baixo. Porque o lugar do baixo, Deus já colocou seus condenados. Eu vim para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas aquele que não crê, ele está condenado. A saber, aqueles que creem no nome de Jesus, quem não crê já está condenado. E o tempo foi se passando, as escrituras foi se passando, e tudo aconteceu. Mas chegou um certo momento que Jesus falou assim: eu amo tanto vocês, que eu preciso fazer algo. Vocês não têm ligação com o Pai. Vocês não podem chegar ao Pai. Vocês não podem ir para o céu. Jesus falou: vocês não podem ir para o céu. Vocês não podem ter um encontro com Deus. Vocês não podem conhecer o trono da minha glória. Eu preciso ir e vou fazer morada para vocês. Eu preciso construir casas lá no céu para vocês. Ele disse isso. Quem disse isso foi Jesus, não foi outro homem. Não vá, Jesus, não vá, fique conosco, é necessário que eu vá. Se eu não for, o Consolador não vier. O Espírito Santo que nos guia a toda a verdade, mas era necessário que ele fosse. E quando o Senhor teve um encontro ali, chegou o momento, chegou a hora, que Jesus foi para o monte e começou a orar, e corria sangue da sua face. Narabasto, rabaste, canta, larabai. Ele começou a orar, e conforme ele foi orando, ele foi tendo visões, ele foi sentindo arrepio na sua pele e na sua alma. Aquilo que ele ia padecer pela humanidade era tão grande, tão forte, que o seu corpo, carne, não foi capaz de suportar que escorria sangue sobre a sua face. De tamanha dor e tamanha intensidade que o corpo não poderia aguentar o flagelo que ele sofreria pela humanidade. Ele precisava sofrer, ou ele poderia morrer sem sofrer? Ele precisava sofrer por mim e por você, porque a Bíblia diz que ele levou sobre si todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades, e nós reputamos como aflito. Ele foi como matadouro ele foi como ovelha para o matadouro. Era necessário que ele sofresse e padecesse por nós. Ele não poderia simplesmente morrer e pronto. Era necessário que ele padecesse a dor, sofresse o flagelo, escarnecesse da sua carne. Isso pode te chocar um pouco, mas sobre isso é por causa de você por causa disso que você é curado hoje, por causa das dores que Jesus sentiu, você é curado hoje, porque ele levou sobre si as suas dores, as suas pisaduras. Aquilo que era treva se tornou em luz. Para nós terminarmos, gostaria que você ficasse de pé. Aleluia. Jesus Cristo de Nazaré, você não pode negar a Jesus. Você não tem como negar a Jesus. Aleluia. Era costume daquela época, da época de Jesus, que todo ladrão, todo assassino, tudo aquilo que era mal, aquele reino, que era contra a lei dos profetas, que era a lei, contra a lei dos sacerdotes, e Jesus não foi contra a lei, ele veio testificar a lei. Mas quiseram acusá-lo de blasfêmia, que ele era o Filho de Deus, que ele era Deus, quiseram calar a boca dele.
Quiseram dar um basta nesse nome de Jesus. Extinguir o nome de Jesus da face da terra. Jesus, Ele não fugiu. Querem me prender? Eis-me aqui. Eu sou Jesus. Ele não fugiu. Ele não fugiu porque Ele te ama. E todas as vezes que você for ao socorro de Jesus, Ele não vai fugir de você. Ele não fugiu na hora da dor, nem na hora da aflição, porque a dor e a aflição que você está sentindo aqui hoje, agora, essa dor que você está sentindo, Ele sentiu. E Ele diz: eu sou o socorro bem presente no momento de tribulação, no momento de angústia. Aleluia. Pegaram Jesus e levaram Ele como ladrão, como salteador, como malfeitor para a cruz. Significado da cruz. O significado da cruz. O significado da cruz, já existia a cruz, não foi Jesus que instituiu a cruz. A cruz era para os ladrões, para os assassinos. E Ele foi colocado lá entre dois ladrões. A Bíblia diz que Jesus foi para a cruz, foi crucificado. Crucificaram seus pés, suas mãos, pregaram no madeiro. Colocaram uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça. Por que não colocaram uma coroa de espinhos sobre os ladrões, mas colocaram uma coroa de espinho sobre a sua cabeça? Sabe por que colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça? Porque diziam que Ele era o rei. Mas Jesus não disse que Ele era o rei, mas Ele disse: eu tenho um reino. Mas Ele não disse que Ele era o rei, mas Ele disse: eu tenho um reino. E por causa disso colocaram uma coroa de espinho e falaram: você se diz rei, mas não foi Ele que disse, tu disseste. Ele disse para Pilatos. Rasgaram as suas vestes, como diz a profecia. Lançaram sorte sobre as suas vestes. Ele foi despido. E quando tiram o seu manto, quando tiram a sua roupa, é sinal de vergonha, vergonha pública, para ser envergonhado. Então Ele foi humilhado, foi escarnecido, foi envergonhado perante toda a humanidade, perante todos aqueles que viram. E ainda existem pessoas lá fora que não acreditam no nome de Jesus. Com tudo que Ele passou e morreu, ainda você fala de Jesus para as pessoas não estão nem aí, não se importam. Mas não foi para isso que eu vim. Então Jesus, lá na cruz, pegou o pecado de toda a humanidade, o Cordeiro de Deus. O resgate da humanidade só poderia ser feito dessa forma. A morte de Jesus, o Filho de Deus. A expiação do pecado que antes era o cordeiro lá, o animal, agora se tornou um único homem. E depois dele, não existe ninguém, não pode ter ninguém que pode ter um encontro com o Senhor, a não ser Jesus, porque Ele é o único. Você sabia que depois dessa história vieram muitos outros homens que fizeram a mesma coisa que Jesus? Que foram crucificados, que foram escarnecidos. Vieram homens que fizeram isso. Você não sabia. Mas muitos e muitos durante essa história. É provável que muitos homens, até os dias de hoje, em 2011, existem pessoas que estão indo para a cruz, literalmente indo para a cruz, chamada de autoflagelo. Indo para a cruz e querendo ser crucificado como Jesus. Mas Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Porque Ele não nasceu da carne, Ele nasceu do Espírito. Ele veio para a expiação do pecado da humanidade. E você não vai acreditar em João, você não vai acreditar em outros homens, nem em outras mulheres que fizeram isso, porque Ele é o único. Sabe o que mais? Todos eles que fizeram esse autoflagelo de se crucificarem na cruz, de serem crucificados como Jesus, todos eles morreram.
Todos eles morreram. Ainda que viessem outras filosofias, outras histórias, todos eles morreram. Mas Jesus, antes de morrer, ele disse: eu vou morrer, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Eu ressuscitarei. Estarei convosco até a consumação do século. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha, brilha cada dia mais. E esse resgate de Jesus não foi o homem que matou a Jesus. Ainda que pegaram Jesus e colocaram ele na cruz, ainda que ele foi ali escarnecido, que fizeram coisas horríveis com ele, que espancaram a Jesus, não foi o homem que matou Jesus. Jesus se entregou pelo pecado da humanidade. Ele entregou seu espírito. Onde está a morte, seu aguilhão? Onde está o inferno, a sua vitória? Porque Deus nos deu a vitória através do nome de Jesus. E essa vitória está sobre nossas vidas, aos que creem no nome de Jesus. E hoje nós temos livre acesso ao Pai, a Deus. Não precisamos de outro intermediador, porque Deus é o intercessor e é o único intermediador entre Deus e os homens. Não existe Maria, não existe Aparecida, não existe outra Filomena, não existe outra pessoa, a não ser Jesus, que nos leva diretamente a Deus. E você tem livre acesso ao Pai. E Jesus ressuscitou, porque esse era o chamado de Deus. O chamado de Deus, o chamado de Jesus para nossas vidas era que Ele ressuscitasse. Porque se nós morremos com Ele, ressuscitaremos com Ele. E nós reinaremos com Ele. Esse era o plano de salvação para nossas vidas. É por isso que Deus nos chamou. Qual é o evangelho que nós pregamos? Jesus morreu por você. Amém. Só isso? Não. Jesus ressuscitou por você. Só isso? Não. É que você tem livre acesso, e todos aqueles que confessam que Jesus Cristo é o Senhor, tem comunhão com o Pai. Se você morrer aqui hoje, você estará na eternidade com Deus. Mas aqueles que não aceitaram a Jesus, que não creram no seu nome, vão morrer e vão padecer no inferno. Já está condenado, porque não creram no seu nome, que eles tiveram a chance de ouvir. E esse amor tão grande eleva-me a amar-te cada dia mais. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me a amar-te cada dia mais. Tu és tremendo. Jesus, Ele é tremendo. Jesus, Ele é tremendo. E Ele fará o sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Para o resgate da humanidade. Para o resgate de nossas vidas. Levante suas mãos. Jesus Cristo de Nazaré. Esse nome tem poder, e quando você invoca o nome de Jesus, você fala: Jesus, seja no Brasil ou seja em qualquer outra parte do mundo, o nome dele é o único. Existem formas diferentes de se falar o nome de Jesus, conforme cada linguagem de cada país, mas o nome dele é Jesus. E é Jesus aqui no Brasil e em qualquer outra parte do mundo, vai ser sempre Jesus. Ele é o Emmanuel, o Deus conosco. O Deus maravilhoso, o pão vivo que desceu do céu, o fonte de águas vivas, o libertador, o resgatador de nossas vidas é Jesus, Jesus, aquele que morreu por nossas vidas, aquele que ressuscitou o terceiro dia, que não há outro que ressuscitou, e nos deste vida da eternidade, de livre acesso a Deus. Quando nós invocamos o nome de Jesus, nós pedimos: Jesus, Ele vem ao nosso socorro. Ele é conselheiro, Ele é Deus forte, Pai da eternidade, o príncipe da paz, e seu trono está com Ele. Para Ele são todas as coisas,
Por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele o poder, a ele o louvor para todos sempre. O Espírito de Deus está sobre nós. E ele nos ungiu para proclamar as boas novas, a pôr em liberdade os cativos e oprimidos, a restaurar os contritos de coração e a pregoar o ano aceitável do Senhor, a se chamar carvalhos de justiça. Ele é a justiça, ele é a bandeira, ele é o cavalo branco que está sentado, ele tem as suas vestes salpicadas de sangue. Ele tem uma coroa sobre a sua cabeça, não mais uma coroa de espinhos, mas uma coroa de glória. Os seus olhos são como chama de fogo, seus pés são reluzentes, os seus vestes são brancas e seus cabelos são brancos como a neve. E sobre a sua boca há uma espada afiada, que é a palavra de Deus, é a palavra da verdade, apta para ensinar e corrigir, capaz de discernir, de penetrar ossos e medulas e conhecer as profundezas do nosso coração. Clame, ore, busque, toque em Jesus, toque em Jesus, em Jesus. Queremos tocar nas suas vestes, ao menos eu tocar nas suas vestes serei curado. Ainda que seus olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem você tocou em carne e osso em Jesus, creia nesse nome, tenha fé, porque Ele é galardoador daqueles que o buscam em espírito e em verdade. Deus, Ele é espírito, e importa que os que adorem, o adorem em espírito e em verdade. A verdade. É necessário que nascer de novo, é aquele que não nascer de novo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Receba o batismo do Espírito Santo, receba Jesus Cristo de Nazaré. O seu nome está acima de todo nome, acima de todo principado. O nome de Jesus, o nome de Jesus, os profetas falaram. Os discípulos testificaram. Se passou 2000 anos. Se passaram 2000 anos. Eu disse para você, a minha Bíblia está fechada. A sua Bíblia pode estar fechada. A sua mão pode estar fechada. A sua casa pode estar fechada. Muitas portas podem estar fechadas na sua vida. Mas Jesus, Ele é a porta que se abre e ninguém fecha. Ele é a fonte da água da vida. Ele tem na sua mão a sua vida. Jesus tem o controle de todas as coisas. Ele está sobre a sua vida. E esse nome tem poder. Esse nome de Jesus tem poder para abrir as portas que estão fechadas. Você vai ver o milagre de Deus acontecer pelo nome de Jesus. Eu quero terminar isso falando uma coisa para vocês. Eu quero terminar isso falando para vocês. Abre seus olhos para a gente terminar. Eu queria fazer rapidamente. Se você precisar ir embora, fique à vontade. Eu queria que você viesse aqui, vem cá. Quero fazer um ato profético do Espírito Santo de Deus. Vem aqui na frente vocês. Vamos dar as mãos, vamos fazer uma roda aqui. Eu quero que você abra sua boca e a gente vai repetir como um louvor subindo a Deus. No mesmo espírito, no mesmo coro, na mesma unção, a gente vai falar assim: Jesus, Jesus. No 3 a gente vamos falar repetidas vezes: Jesus. Ok? Jesus está em nosso meio. 2. Onde tiver 2 ou mais reunidos em seu nome, estarei convosco. 2,5. Eu não deixarei vocês órfãos, eu estou com vocês até a consumação dos séculos.
3. Clama, Jesus. Vamos juntos. Jesus. 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 Continue. Jesus. Mais forte. Jesus. Mais forte. Jesus. Mais alto. Jesus. Não se importe com as pessoas lá fora. Não se importe com os problemas. Não se importa com as circunstâncias. Não se importa com as dificuldades. Não se importe com as coisas que você está contando. Não se importa com a perseguição. Não se importa com nada. Continue. A oração dos santos. O cálice transborda. Unge com óleo de alegria. Derramarei sobre nós uma bênção tal, uma unção sobrenatural, testificando do meu nome. O que era impossível, tudo é possível. Tudo é possível. Tudo é possível para aquele que crê no nome de Jesus. Não pare. Não pare. Cantarabá, Suriê. Nalabá, Larabá, Suriê, Larabá. Suri canta, Larabá, Suriê, Derebaxa. Larabá, Suriê, canta, Sandarabá, Suriê. Narabá, Suriê, Naracai. Narabá, Suriê, Delehas, Toramanda, Suriê. Nastorabas, Toraban, Choroban, Suriê, Rebas. Norabas, Suriê, Nastokonda, Labai. Torakanda, Suriê, Delebahas, Toramananda, Kanda, Boba. Yeshua HaMashiach, Yeshua, Elohim, Labá, Sabatani. Deus meu, por que me desamparaste? Norabandarabana, Suranabashibyandarabahai. Narabashiribiandalabasuriere canta labaia. Noramandarabasuribicandalarabashibia. Santos dos santos, tu és santo, Jesus apaixonado, Jesus sedento, Deus de amor, esse amor maravilhoso, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, em nome de Jesus, amém. Vamos orar, feche seus olhos. Queria que você entregasse esse momento para o Senhor, dedicasse esse culto em consagração a Deus, ao Senhor de nossas vidas. Eu agradeço a Ti, Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, por este culto maravilhoso, por esse momento de encontro com o Senhor que o Senhor proporcionou. Eu Te glorifico, Deus, porque o Senhor é um Deus tremendo, um Deus forte, um Deus que fala conosco, que age, que está vivo em nossas vidas. E que Teu Espírito Santo que nos guia a toda a verdade, que fala ao nosso coração, que nos molda, que nos transforma, que tem essa paixão por nossas vidas, por nossas almas que é infinita. Deus, o Teu amor sobre nossas vidas é infinito. E nós reconhecemos a Sua soberania desse amor, esse amor tão grande que o Senhor nos deu, que nos amou, Pai. Eu agradeço a Ti, Senhor. Eu agradeço, Pai, a esta igreja, agradeço as pessoas que aqui vieram, Senhor Jesus. Eu agradeço a Ti, ó Deus, que o Senhor tem usado a minha vida, Pai, para ministrar a Tua palavra. E eu agradeço a Ti, Pai, porque a porta da igreja está aberta.
A porta da igreja está aberta para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. És tu, Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, és tu, maravilhoso. Pai, fica à vontade entre nós. Venha teu Espírito Santo derramar, Senhor Deus, sobre nossos corações. Derrama sobre nossos corações mais de Ti. Vem incendiar, impactar os nossos corações. Queremos sair daqui transbordando, Pai, da Tua unção, do Teu amor, transbordando da Tua palavra, da Tua sabedoria, do Teu enchimento, saindo daqui transbordando da Tua graça. Deus, fala neste momento, nos ensina, ao abrir das Escrituras, ao abrir da palavra, ao abrir a Bíblia. É a palavra revelada do Espírito Santo de Deus. Pai, eu não posso, Senhor Deus, com a minha intelectualidade, com a minha teologia. Senhor Deus, não é por força, nem por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. E eu clamo a Ti, ó Espírito Santo, eu clamo a Ti, ó Deus do universo, Deus de toda a terra, Deus que criou o homem, criou a mulher à sua imagem e semelhança. Eu creio em Ti, eu invoco o Teu nome, eu invoco o nome de Jesus Cristo de Nazaré, para fazer presente monotório neste culto, e que a Tua presença, a Tua palavra, o Teu fluir, a minha boca se encha das Tuas palavras de riso,